Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Estamos trocando hoje uma ideia com vocês sobre um assunto muito interessante mesmo, porque muitas vezes as casas espirituais possuem algumas dificuldades com referência a esse tema que nós vamos trocar ideia hoje. É super interessante para os médiuns, para as casas, para a gente poder entender como funciona todo o caminho que nós temos na nossa evolução. Então hoje nós vamos falar a respeito dos pretos velhos, dos caboclos, dos índios, dos Exus, que são espíritos que auxiliam em muitas casas espirituais. Vamos trocando essa ideia, batendo esse papo, para a gente poder chegar aí a um consenso. Algumas pessoas perguntam, né? Algumas casas perguntam, existem pretos velhos, caboclos, índios, Exus no kardecismo? A pergunta seria essa. Então a gente vai relembrar primeiro que tudo trata-se de atração magnética, né? Tudo vai em cima da atração magnética. Somos todos irmãos nesse planeta, sem dúvida alguma. Estamos no sistema de evolução, todos nós. Na época da escravidão, quando a gente lembra a respeito da época da escravidão, recebemos no Brasil os africanos que vieram para cá, trouxeram essa linda cultura religiosa na época lá atrás, né? No século passado e até agora, alguns momentos existia e ainda existem uma pergunta. Você participa de um trabalho de terreiro ou de mesa branca? É assim geralmente que as pessoas perguntam, né? O trabalho espiritual, quando se fala de um trabalho espiritual, é um trabalho de terreiro ou é um trabalho de mesa branca? Mostra aí a falta de estudos das pessoas e conhecimentos. Mas nós vamos então ir trocando essa ideia para vocês entenderem essa questão toda. Lembramos que a mesa é só uma ferramenta de apoio. Quando se diz a respeito da mesa branca, né? Mesa branca. Por que nós temos a mesa branca? É só uma ferramenta de apoio para que haja certa comodidade aos médiuns, aliás, e também para a organização dos trabalhos e centralização em um lugar único, né? Então, centraliza-se essa energia ali na mesa para que fique mais tranquilo o trabalho, mais centralizado. Poderia ser utilizado as pranchetas para as escritas, né? Quando a gente fala a respeito das escritas do médium psicógrafo, poderia ser usado as pranchetas, como às vezes acontece em aulas de uma certa forma. Mas a mesa serve para todos os médios, para servir todos os médios, para a comodidade geral e centralização de um único local, em um único local. O trabalho é feito ali, em volta da mesa. Outro ponto é com referência à cor da mesa. Quando se fala por que a mesa é branca, ela poderia ser uma mesa cor de madeira normalmente, poderia ser azul, poderia ser amarela, poderia ser verde. Uma mesa branca não tem nada a ver, é apenas uma mesa. Enfim, qualquer cor, os espíritos não ligam se a mesa é branca, verde, amarela, preta, cor-de-rosa. Não é isso importante. O importante é a evolução espiritual dos trabalhos. Já o terreiro veio da Umbanda, né? Quando a gente fala a respeito desse processo que a gente falou dos pretos velhos, dos guias, dos índios, dos caboclos, o terreiro veio da Umbanda, que é um trabalho bonito, desde que haja estudos. Tudo na vida é importantíssimo nesse sentido, entendendo seus guias e toda a estrutura de um trabalho sério, sem misticismo. E quantos trabalhos sérios nós temos na Umbanda, sem dúvida alguma. Como nós temos também muitas casas, outras linhagens que são sérias, tem outras que não têm tanto estudo, mas são algumas que são sérias. Algumas casas kardecistas recebem sim muitas e muitas vezes a presença de um preto velho, de um índio, de um caboclo em seus trabalhos. Às vezes o médium diz assim, nossa, mas como assim? O médium kardecista, né? Como assim a gente recebe um preto velho, um índio, um caboclo no trabalho do kardecismo? Eu pergunto para vocês, quando Kardec fazia todos os processos na França, lá em 1800, ele só ia no kardecismo na época? Claro que não, né? Claro que não. O trabalho era feito num sistema muito
muito voltado a outras situações, a outros caminhos, porque Kardec nunca deixou claro esse tipo de situação. O que ele fazia é estar ao lado de um médium com a mediunidade ostensiva, não generalizada, está isso aí lá no livro dos médiuns. O médium ostensivo é aquele que tem um processo muito aberto junto da espiritualidade e principalmente sem animismos, ok? Então o que Kardec fazia era, através desses estudos, trabalhando essas linhas para que ele pudesse entender as mensagens que vinham dos espíritos, independente do sistema que ele vinha, mas que ele viesse de uma forma correta, de uma forma clara, de uma forma objetiva e de uma mediunidade total, que é uma mediunidade ostensiva. Então, todos os trabalhos, sem dúvida alguma, vêm no sentido de auxílio. Quando nós dizemos do preto velho, do índio, do caboclo, sem dúvida alguma, muitas casas recebem essas energias dos nossos irmãos. Nós vamos escorrendo essas informações aqui para vocês entenderem como funciona. Esses espíritos são lindos, possuem um grande conhecimento, mas um grande conhecimento mesmo. Mas um médium que possui conhecimentos espirituais, então aqui está a chave da situação, um médium que possui conhecimentos espirituais, que tem estudos espirituais, possuem esses processos na realidade que devem negociar com o espírito que está chegando, através de todas as suas energias, de todos os seus conhecimentos, de todos os seus estudos. O médium deve negociar com o espírito que está chegando, para que esse espírito, na realidade, que vem da linhagem da Umbanda, vamos dizer assim, quando a gente fala a respeito dos pretos velhos, dos índios, dos caboclos, para que esse espírito venha trabalhar junto desse médium naquela noite, naquele momento, mas dentro do formato do médium, dentro da linhagem do médium, dentro do sistema espiritual que o médium tem no seu caminhar de evolução. Mas que os médiuns que irão recebê-los trarão seus formatos magnéticos, que é do próprio médium, dentro da sua mediunidade, sem intensidade, sem linguajar, ok? Que sejam diferentes, mas trabalhar o linguajar do próprio médium no formato do kardecismo. Então, é isso que ocorre. Olha que lindo, respeito a todos os irmãos, não importa, irmãos de luz, ok? Temos que ter respeito a todos os irmãos, inclusive aqueles que são obsessores, aqueles que vêm para ser auxiliados. Mas nós estamos falando aqui no primeiro momento a respeito de espíritos de luz, quando a gente fala de preto velho, quando a gente fala de índios maravilhosos, né? Temos aí NN correntes de índios, NN correntes de pretos velhos, caboclos, que trabalham dentro de um processo extremamente positivo. Dentro desse formato de tranquilidade e respeito, importantíssimo, tranquilidade e respeito, ao final da psicografia, da psicofonia ou outro tipo de mediunidade, o médium trará informações que fogem aos seus conhecimentos. Então, estou mostrando aqui dentro do formato de tranquilidade e respeito, nós, médiuns de uma casa espiritual kardecista, ok? Nós teremos total consciência da estrutura que nós trouxemos a respeito daquela mediunidade, daquele contexto do irmão ou da irmã que nós recebemos, um processo de muita tranquilidade e que principalmente fogem aos nossos conhecimentos. Não estávamos pensando em nada com referência àquilo e de repente vieram informações ali adversas naquela noite, naquela tarde, naquela manhã, não importa, enquanto você esteja ali no trabalho espiritual. Entendendo que as informações recebidas foram providenciais e essas informações jamais ele pensou, né? Jamais o médium pensou, jamais o médium teve um contato antes daquele trabalho. Muitas vezes, de forma geral, nós precisamos sempre entender todo esse contexto. Isso é uma comunicação de médiuns inconscientes. Quando você volta e automaticamente você lê aquela mensagem ou alguém te conta aquela mensagem ou como que ocorreu todo aquele processo e você percebeu ali que a sua mediunidade é inconsciente porque você não consegue se lembrar de quase nada daquilo. Sabemos que Kardec fala para nós no livro dos médiuns
que com o passar dos tempos nós teremos quanto menos médiuns inconscientes, porque o médium tem que ter conhecimentos, muitos, sem dúvida alguma, muito estudo, para ter uma mediunidade semiconsciente. Eu digo que a mediunidade semiconsciente ela é maravilhosa, porque automaticamente você está no meio do caminho, né? Então nós podemos falar aí a respeito dos médiuns semiconscientes, que acompanham de certa forma a mensagem, não tendo total visão, mas sim parte dela. Quando você vê aquela mensagem já se formou, aquela mensagem já foi psicografada ou veio de uma forma onde você formou aquela mensagem, mas você não tinha até então conhecimentos com referência a ela de uma forma que oscila em alguns momentos. Oscila no sentido de você não saber aquilo que você está fazendo ali, meio que sim e meio que não. Já os médios conscientes, né? Então nós falamos dos médios inconscientes, dos conscientes agora, e dos inconscientes, conscientes, e dos médios, na realidade, que possuem todo o sistema da conexão junto do processo, junto do médium. Como eu falei para vocês, 50% sim, 50% não. Às vezes existe aquela pergunta, né? De todas as perguntas que nós temos, assim, as pessoas, como eu falei para vocês ali atrás, as pessoas fazem perguntas para a gente dizendo assim: você faz parte de uma tenda de Umbanda ou você faz parte de um centro espírita, né? De Umbanda, é mais ou menos assim. Tenda de Umbanda ou centro espírita de Umbanda? O sistema centro espírita de Umbanda está errado. Quando nós falamos de centro espírita, nós estamos falando de Kardec. Quando nós falamos de centro espírita de Umbanda, está errado. O correto seria tenda de Umbanda, né? A pessoa que é da Umbanda, as pessoas que escolhem estar na Umbanda. É um trabalho lindo, como eu disse a vocês, é um trabalho lindo. Simplesmente o que deve acontecer é ter estudos, muitos estudos, porque é isso que faz com que nós tenhamos aí evoluções como alma e também em auxílio aos nossos irmãos. Vamos relembrar, tenda de Umbanda, o trabalho é executado num terreiro, que é o sistema que vem junto da Umbanda, todos em pé durante todo o trabalho, com atabaques e outros instrumentos no sistema do terreiro da Umbanda. Já no centro espírita, utiliza-se uma mesa, todos sentados por orientação de Kardec, de Allan Kardec, para a comodidade dos médios e total envolvimento espiritual ao seu mentor e ao grupo espiritual daquele trabalho. Então, quando Kardec trouxe a informação da mesa, não é porque a mesa tem que ser branca, como eu disse ali atrás, ela é uma mesa, simplesmente é um apoio para que o trabalhador possa executar os trabalhos, ok? E a mesa nada mais é para organizar, fazer com que todos os médios estejam ali num único local e tenha-se todo um trabalho mais tranquilo, mais calmo, mais dentro de uma energia de conexão total com a espiritualidade, da espiritualidade. Vejam, no trabalho espiritual nos centros espíritas recebemos muitos espíritos que já foram de algumas experiências ali atrás, caboclos, índios, pretos velhos, exus, né? São espíritos lindos, como eu falei para vocês. Mas hoje, com todos os seus conhecimentos, com conhecimentos diversos, com outras reencarnações, tem um processo diferente, estão num grau de apresentação diferente. Sendo assim, esses irmãos com muitos conhecimentos auxiliam e muito um trabalho espiritual, junto às correntes inúmeras, né, que as casas espirituais devem ter, junto às correntes inúmeras que um trabalho espiritual devem ter. Eu repeti essa frase, porque realmente trabalhar com auxílios a encarnados e desencarnados, você tem que ter correntes espirituais que auxiliam muito nas casas espirituais, senão você acaba não tendo resultado daquilo que você está fazendo. Saibam que uma casa espiritual deve possuir muitas correntes espirituais envolvidas nos trabalhos espirituais, pois o trabalho é super intenso, é muito intenso, pode ter certeza disso. Então vai aí o convite, devemos estudar muito, assim como Allan Kardec nos apresentou o Espiritismo
estudos, estudos e estudos. Podemos colocar reticências aí, porque temos que estudar muito. Estudar para nos dar os caminhos sempre de evolução é retirar alguns sincretismos que poderiam nos atrasar no caminho da evolução espiritual, né? Eu sempre digo que o grande caminho da história, assim como Kardec dizia, são os estudos. São os processos de você saber o que você está fazendo, por que está fazendo, de que forma está fazendo. E não simplesmente eu vou numa casa espiritual e o que aconteceu, aconteceu. Não, eu tenho que entender o que acontece naquele trabalho para que exista evolução. Lembramos que nas casas espíritas nada se cobra, nada. Essas casas possuem rendas através de bazares, de algumas doações por pessoas que queiram executar essas doações. E essas rendas é só para o pagamento de aluguel, de água, de luz. Ninguém jamais pode viver de uma casa espiritual. Viver, que eu falo no sentido de renda, ok? Nem pensar nisso. Jamais ter a sua renda pessoal em caso de seriedade nos trabalhos dessa casa. Jesus falava uma frase linda, né? Dai de graça o que de graça recebestes. Maravilhosa essa frase. E se todos, não importando a linhagem que você faça de trabalho, você trabalha em cima do que Jesus nos ensinou, tudo está resolvido. Volto aos estudos, aos conhecimentos. Quero dar um exemplo. Para você ser um bom profissional, né? Se você quer ser um profissional de respeito, um profissional de prospecção, você deve ter ética, respeito, estudar, ter boas formações em boas faculdades. Não é assim que acontece no nosso dia a dia? Pois é, na espiritualidade, nossos estudos devem ainda ser muito, mas muito maiores para auxiliar em nossa evolução espiritual e também auxiliar os espíritos maiores que vêm nos trabalhos espirituais. Então vejam que esses estudos farão com que, em determinado momento, que eu venha a receber uma comunicação linda de um preto velho, de um caboclo, de um índio, eu possa pedir autorização a esse espírito a trabalhar em meu formato, com os meus conhecimentos, em meu aparelho, ok? Fonador, através de mensagens, sem bater nas mesas, sem bater na mesa, sem trejeitos, né? Trazendo sim a tranquilidade, pois todos os espíritos que venham auxiliar em uma mesa aceitam sim nossos pedidos. Então, cabe sempre ao médium ter conhecimentos, muitos conhecimentos, como eu venho batendo nessa tecla nesse vídeo, para que a gente possa direcionar o sistema da recepção desse espírito, negociando com o espírito. Eu estou falando negociando porque eu estou falando de um espírito de luz, ok? Um espírito de conhecimentos, que pode ser um espírito que esteja vindo dentro de um padrão diferente, mas quando você pede para que esse espírito, com tranquilidade, com respeito, para que ele utilize o sistema do médium, tenha certeza, ele vai utilizar o seu sistema para que você traga essa mensagem linda, muitas vezes de ervas, muitas vezes de curas, muitas vezes de uma situação que esteja acontecendo ali, de um trabalho ruim que está sendo contra aquele nosso irmão, aquela nossa irmã, e automaticamente você possa trazer ali soluções prazerosas à pessoa que vem ser atendida numa casa espiritual. Dessa forma, o receber pelo médium um irmão desencarnado, um sofredor, agora já saio dos espíritos de luz, né, que são os índios, os caboclos, que auxiliam tanto, os Exus maravilhosos. Por conhecimento próprio, eu conheço muito bem os Exus, o sistema de trabalho dos Exus. Mas agora eu vou passar aqui a falar com vocês com referência ao irmão desencarnado, ou um sofredor, né? Podemos chamar assim. Ao receber um irmão desencarnado, um sofredor, apesar de muitas vezes o espírito estar desequilibrado, às vezes bravo, às vezes irritado, porque não tem conhecimentos, porque não sabe aquilo que está ocorrendo de uma certa forma, o médium nunca, olha a palavra, nunca deve trazer as palavras baixas do espírito, mas sim filtrar essas palavras e auxiliar, acalmar, ok? Essas energias. Isso tem a ver com o controle da mediunidade, tem a ver com conhecimentos que Kardec fala
muito nos livros que foram trazidos pelo Espírito de Luz a Kardec. Vejam como eu, nesse vídeo, congratulo sim todos os espíritos de auxílio em um trabalho, os espíritos que auxiliam, os espíritos que vêm junto com a gente num processo de evolução, mas cito a importância do estudo sério, com equilíbrio, pois o espírito trará o seu reservatório cultural para trazer a mensagem, né? O médium é que deverá ter equilíbrio, conhecimentos para ajustar as mensagens e ações dos espíritos que estão sendo auxiliados, porque cabe ao médium a esse processo, mas você só consegue fazer isso quando você tem conhecimentos. Eu sempre falo essa palavra, conhecimentos é tudo na nossa vida, repetindo aquilo que Kardec sempre nos trouxe. Lembrando que o kardecismo nasceu em 1857, na França, por Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era pedagogo, autor, tradutor de diversas obras dedicadas ao ensino, falava várias línguas, que mais tarde passaria a ser chamado pelo pseudônimo de Allan Kardec, que foi uma das reencarnações que o nosso irmão Hippolyte Léon Denisard Rivail teve, ok? Por isso que nós temos os livros de Kardec, de Allan Kardec. Já a Umbanda nasceu em 1907/1908, mais ou menos nessa linha. Não existe aí uma data real da vinda da Umbanda para o Brasil, se foi o início da Umbanda, aliás, vinda não, o início da Umbanda de 1907 a 1908, por um jovem chamado Zélio Fernandino, prestes a ingressar na Marinha, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Passou a apresentar comportamento mediúnico com postura de um senhor velho, às vezes índio, às vezes escravo, às vezes negro, e aí vem nossa Umbanda no Brasil. 1907, 1908, dentro desse contexto. Então, kardecismo 1857 na França, por Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso grande Kardec, e a Umbanda nasceu em 1907/1908, por Zélio Fernandino, no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, na realidade no Rio de Janeiro, trazendo a Umbanda aqui para o Brasil. Mas aí entendemos assim, todos somos irmãos, todos estamos num caminho de evolução, precisamos nos ajudar muito para que a gente possa auxiliar sim, através da nossa mediunidade pequena, aos espíritos maiores. Hoje a Umbanda também busca estudar a espiritualidade, observando todo o sistema espiritual, né? Entender o magnetismo com muitos escritores, como por exemplo, nós temos na Umbanda o Sr. Rubens Saraceni. O Sr. Rubens Saraceni já desencarnou, ele já não está mais junto de nós no sentido do corpo físico, mas deixou muitas obras bonitas, Rubens Saraceni, na Umbanda, como também Norberto Peixoto. Norberto Peixoto é um escritor hoje atual, muito bom escritor da Umbanda, na realidade, trazendo contextos importantíssimos. Os médiuns, não importa a sua escolha, né? Devem estudar muito. Então, quando a gente fala da escolha de um médium, eu vou para o kardecismo, eu gosto muito de estudar, eu vou para a Umbanda, meu mentor ali me leva para esse lado, minha energia me leva para esse lado, eu vou para o kardecismo, eu vou para a Umbanda, não importa, mas estude bastante, não importa onde você esteja, estude bastante e procure não entrar no sistema anímico, né, em cima de coisas pequenas, pois assim existirá a evolução da alma. É assim que a gente evolui, através de estudos, explicando que ninguém é melhor que ninguém, mas você, médium, deve escolher sempre estudar, estudar e estudar, e sempre sair do animismo. Dessa forma, os espíritos que preferem os ritos escolhem os terreiros de Umbanda, né? Os ritos, quando você fala da Umbanda, a diferença da Umbanda e do kardecismo é que na Umbanda tem bastante ritos, na realidade, sempre no terreiro de Umbanda. Já os espíritos que escolhem estar em uma casa espírita receberão suas mensagens, suas curas, sim, mas sem ritos, sem voz, sem sotaques, mas receberão através do magnetismo dos médiuns as mesmas energias, as mesmas curas, pelos mesmos espíritos, muitas vezes, do bem, que estão ali no sistema de evolução espiritual e hoje podem estar vindo da Umbanda e podem fazer parte da Umbanda, ok?
sem dúvida alguma. Isso é de menos. O importante é o formato do sistema, da linha energética e principalmente do sistema espiritual. Lembro que nós médiuns precisamos trazer recursos aos espíritos dentro de suas energias espirituais. Nós temos que trazer recursos, sempre com muita calma, educação, tranquilidade, para essa mensagem vir sem nenhuma interferência do médium. Então, muita preocupação com referência a isso, né? A importância de todo e qualquer trabalho espiritual está em fazer o bem. Não importa onde você esteja. Imagine que você escolheu a Umbanda, imagine que você escolheu o kardecismo, imagine que você esteja num outro sistema, no Seishonuei, imagine que você esteja em qualquer outra linha, no budismo. Pense sempre em fazer o bem. Não importa quem, não importa a sua religião, acertando a vida das pessoas na parte física e espiritual, ajudando as famílias, isso chama-se evolução, né? Somos irmãos diante de um único Pai, precisamos evoluir. O trabalho caritativo da Umbanda e do kardecismo é interessante porque ele é parecido, né? O objetivo é igual. Então, o objetivo da Umbanda, o objetivo do kardecismo é igual, porque tem a ver com a parte de caridade. Já as manifestações é que possuem uma diferença. Então, quando eu falo que é igual no sistema caritativo, eu comecei a falar para vocês no começo do vídeo que num trabalho espiritual não se cobra, ok? Então, eu estou olhando para a Umbanda numa situação daquelas casas espirituais que possuem evolução, tanto quanto na parte do kardecismo, que trabalham com o sistema caritativo sem cobrar nada. É assim que acontece, sem cobrar nada. Quando você está numa casa que cobra de você alguma coisa, que seja na Umbanda, que seja no kardecismo, vá embora. É a melhor coisa que você faz. Vá embora, porque essa casa está totalmente fora de cogitação. Já as manifestações, então veja, a parte caritativa é igual da Umbanda com o kardecismo. Já as manifestações é que possuem uma diferença. Vejam como estudar é ótimo, é positivo para nós trabalharmos a nossa mediunidade, né? Quando a gente fala das manifestações, porque a manifestação da Umbanda, a manifestação dos espíritos numa mesa de trabalho no kardecismo é com bastante tranquilidade, bastante calma, com bastante envolvimento do médium, da parte mediúnica junto do seu mentora. Já a Umbanda também com essas energias no sentido de posicionamento das energias do mentor do médium, da mentora do médium, mas é feito através de um processo diferenciado que tem a ver com o terreiro, né? Então existe os atabaques, existe lá uma série de situações que ocorrem diferenciada do kardecismo. O kardecismo é tranquilidade, é calma, é sempre paz. Mas o trabalho é trabalho, quando existe seriedade. Por isso não podemos ser espíritos quiumbas. Na Umbanda usa-se muito esse termo que eu estou colocando aqui, no kardecismo não, mas no sistema, na realidade, que a gente fala da Umbanda, existe muito os quiumbas. Quiumbas na Umbanda significa aqueles que querem levar vantagens. Conhecemos muita gente assim, né? Aqueles que às vezes se colocam até como mentor do médium, isso é um grande perigo, né? Induzindo a situações ridículas, a pensamentos baixos, a vícios, a maldades, falando mal do próximo, né? Existe em casas espirituais uma situação complicada. Às vezes você tem ali o chamado na Umbanda como quiumba, chamaria de obsessor ali como kardecista, mas que é aquela pessoa que cria muita confusão. E o pior é quando essa pessoa cria muita confusão e é um médium daquela casa. E olhem que existe isso nas casas, infelizmente. Por isso tem que existir todo um contexto, junto da espiritualidade maior, de evolução e de conhecimentos. Porque quando existe conhecimentos, não vai existir discussões, não vai existir brigas ali. Existe uma diferença entre sofredor e quiumbas, né? A tia Lola já dizia isso pra gente lá atrás, quando lá eu conversava com a tia Lola, um espírito de luz da Umbanda. A tia Lola era da Umbanda, quem conhece sabe de quem eu estou falando. Um espírito de luz, um espírito de muita luz, um espírito de muita ajuda. E ela falava a respeito dos quiumbas, já falava a respeito dos quiumbas.
no sentido da grande preocupação de sabermos que existem umbas encarnados e desencarnados. Nós precisamos entender as pessoas que vêm até nós. Temos que vigiar e buscar a evolução da nossa alma, sempre com novos conhecimentos espirituais, assim nos informa o Espírito de Verdade, né, nas obras de Kardec. Temos que vigiar e buscar a evolução de nossa alma, sempre com novos conhecimentos espirituais. Assim dizia, ou sempre diz, o Espírito da Verdade nas obras de Kardec. Lembrando, pessoal, que o Espírito de Verdade nada mais é, né? Quando se pergunta, nossa, quem é o Espírito de Verdade? O Espírito de Verdade é Jesus. Quando nós buscamos essas informações lindas nos livros que foram foram trazidos por Kardec, psicografados não, Kardec nunca foi nesse processo, nunca foi um médium ostensivo, ele sempre foi um médium generalizado, ok? Então ele não trazia as informações, ele só trabalhava junto com médiuns em várias casas, não só várias casas, trazendo as informações para ele, trazer os informativos médiuns ostensivos, ok? E toda vez que você vê lá num dos livros que Kardec trouxe, através das informações de São Luís, do Espírito, e você vê Espírito da Verdade, você poderia perguntar, quem é esse Espírito da Verdade? É o nosso irmão maior chamado Jesus. Tanto é que as informações que existem ali são informações de grande evolução, grande evolução. Por isso que Kardec nos trouxe o estudo das formas claras sobre todas as mediunidades, né? Quando a gente lembra dos médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos inteligentes. Os médiuns de efeitos físicos são separados em tiptólogos, motores, transações e suspensos, efeitos musicais, aparições, transportes noturnos, pneumatógrafos, curadores, excitadores, pneumatófolos. Já isso os efeitos físicos, já os efeitos inteligentes são os audientes, os falantes, os videntes, os inspirados, os pressentimentos, os proféticos. Os sonâmbulos podem ser médiuns e podem não ser médiuns, porque a gente lembra que Kardec nos ensina que para que você seja médium, você tem que estar o seu mentor e um espírito adicional. Muitas vezes o sonâmbulo está só ele e o mentor dele. Não tem ali um espírito adicional. Existem partes que sim, existem partes que não. Por isso que nós temos que estudar os sonâmbulos para ver se é uma linha mediúnica ou é um processo do próprio espírito. É muito interessante todos os processos que nós estamos fazendo. Continuando nos efeitos inteligentes, estáticos, de possessão ou incorporação, que tem que ser muito bem estudados também, essa parte de mediunidade de possessão e incorporação, porque algumas pessoas diriam, mas existe médium, existe possessão? Sim. Existe incorporação, nós podemos chamar de acoplamento áurico uma coisa, quando você recepciona o espírito que está chegando, acoplar auricamente. As auras do médium se acoplam às auras do espírito. Acoplamento áurico. Mas existe médium de incorporação? Sim, quando está na linha de possessão. Então é uma coisa também para ser estudada, que é muito bonito o estudo da possessão e incorporação, que existe e ele tem que ser muito bem estudado. Outro tipo de mediunidade, pintores, escreventes ou psicógrafos, que é outro sistema na realidade. Temos que vigiar e buscar a evolução de nossa alma, sempre com novos conhecimentos reais, espirituais, ok? Assim como explica-nos o Espírito de Verdade, que só foi Jesus, para vocês terem uma ideia. Quero que vocês estudem isso também. Espírito de Verdade, o Edson disse que foi Jesus. Sim, a espiritualidade diz assim. Nas obras de Kardec, lembrando que o Espírito, esse nosso irmão maior Jesus, que viveu todas as situações com uma evolução fantástica, estava ali nas obras de Kardec, nos auxiliando para que nós tivéssemos as informações não de um homem,
mas nas informações do nosso Mestre maior, Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos todos, num dado momento, estarmos aprendendo todos esses contextos, entendendo aquele processo que eu estava dizendo a vocês sobre o kardecismo, sobre a Umbanda, entender que somos irmãos, entender que nós temos que ter evoluções e vamos trabalhar em cima dos processos de Kardec, porque automaticamente ali tem todas as informações do nosso irmão maior Jesus, como Espírito de verdade. Namastê a todos.